Legal, gente. Então, a gente pode começar. Ainda tem umas pessoas se juntando, mas não tem problema. Elas vão pegando o bonde. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês na nossa terceira aula do curso Introdutório a PI. Ah, a gente vai discutir nessa aula extração de dados, definição de opções, né? Então, continuação do que foi discutido anteriormente. A gente discutiu primeiro o que é PI, definição de problema. Depois, a Andressa deu uma aula muito completa e interessante sobre como buscar revisões temáticas, né? E hoje a professora Kate de Andrade vai falar para a gente sobre o que fazer com essas revisões temáticas, né? Como usar elas e como transformar o input dessas revisões temáticas em opções de intervenção, opções de política pública. Só lembrando, a gente está gravando as aulas, então quem não estiver confortável de aparecer, basta ficar mudo, né? Pode trocar o nome também para ficar anônimo. As aulas devem ser colocadas à disposição no YouTube, de acesso público. Então, a gente respeita a privacidade de todo mundo. Se vocês não quiserem ter sua imagem divulgada, é só fechar a câmera, trocar o nome e se tiver alguma dúvida depois a gente pode discutir isso nos outros espaços, como o espaço de mentoria. É isso. Então, vou passar a palavra já para a professora Kate, pedir para a Kate, por favor, se apresentar e iniciar a aula. Bom, boa tarde. É um privilégio e honra estar aqui hoje com todos vocês, falando sobre um assunto que é muito próximo ao meu coração e quero começar agradecendo ao Grupo Coalizão Brasileira pelas Evidências, pelo convite, pela organização desse curso, parabenizar pela iniciativa como um todo. Eu sou a Kate Andrade, sou fisioterapeuta de formação, tenho mestrado e doutorado com ênfase em epidemiologia pela Universidade de Brasília e trabalho com elaboração de sínteses de evidências há aproximadamente 9 anos. Então, vamos discutir hoje à tarde um pouco sobre algo que eu já tenho alguma experiência em fazer e eu espero, assim, contribuir, né, com vocês e aprender também, tá bom? Deixa eu passar a slide. Então, o Davi acabou de mencionar o que já foi discutido e hoje a gente está no módulo 3. O objetivo desse momento é facilitar a compreensão de como podemos extrair os dados e como transformá-los em opções para enfrentar um determinado problema em questão. Para aqueles que são novos e estão aqui, são novos no assunto, não se preocupe, eu tentei manter a apresentação bem simples e esperançosamente você pode ser capaz de ganhar algum novo conhecimento nessa área, né? E para aqueles que são especialistas, tenham um pouquinho de paciência, há algo aqui que a gente possa aprender juntos hoje, tá bom? Então, a gente vai aprender sobre esse processo de extração de dados, vamos falar um pouco sobre todas as etapas para utilizar a ferramenta metodológica e como transformar em opções políticas, né? Mais ou menos o roteiro da nossa aula. Então, para o começo da nossa aula, iniciamos conhecendo sobre o conceito de PI, síntese de evidências, a definição do problema, a busca, né, por evidências, o processo de seleção de revisões sistemáticas e chegamos, então, à extração desses dados, né, das revisões sistemáticas que foram selecionadas. E como todas as etapas anteriores, deve ser executada também com cuidado e disciplina, de forma sistemática e transparente. Então, nessa fase, a gente procura buscar e minimizar ao máximo a possibilidade de erros, né? Porque é a partir desse momento que os resultados das revisões sistemáticas selecionadas para lidar com um problema prioritário começam a ser transcritos, né, dos estudos para a sua utilização prática em si, né? Então, a extração de dados ela é o estágio de qualquer síntese que envolve essa transcrição de informações
relatadas nesses estudos para um formulário padronizado, né? Então, esse formulário é elaborado para capturar todas as informações relevantes. Então, assim, numa linguagem que seja bastante específica, alguns usam até código para essa linguagem, mas que esteja ali todos os dados vinculados à pergunta de pesquisa, né? Relevantes para essa pergunta de pesquisa. Eu considero como uma das etapas mais críticas para a validade dos resultados e que consome muito tempo, né? Construindo essa base que vai ser a base para análise, a base para interpretação, a base para elaboração das opções que serão ofertadas como estratégias para lidar com esse problema. Então, no processo de extração, os elaboradores da síntese, eles vão olhar todas as revisões sistemáticas e extrair essas informações relevantes. Essa etapa trabalhosa, né, e que precisa de uma equipe engajada mesmo, comprometida. Então, ela precisa ser completa, precisa ser acessível para futuras atualizações, né, e compartilhamento das informações. Precisa ser transparente, então, todos os processos anotados e apresentados, e para que minimize esses erros, esses potenciais vieses e erros humanos, que seja ali preferivelmente realizada por 2 pessoas, né, para tentar fazer com que se tenha esse processo mais fidedigno possível. Então, para o desenvolvimento da etapa da extração de dados, os autores experientes, eles definem de antemão quais informações dos estudos selecionados eles irão utilizar. Então, essas informações, elas devem estar diretamente relacionadas, como eu mencionei, com a pergunta de pesquisa. Então, para que a evidência possa apoiar, né, possa informar. Então, o objetivo da definição de quais dados serão extraídos desses estudos, dessas revisões sistemáticas selecionadas, é auxiliar os autores na inclusão das informações pertinentes, né, acerca da elaboração e da descrição das opções para lidar com o problema político em questão. Então, esse procedimento todo, ele também deve ser compilado o máximo de informações possíveis, evitando retornos frequentes também a esses textos, né, a esse artigo, e auxiliar nessa avaliação geral, né, de elegibilidade, de inclusão ali das revisões. Na fase preparatória, é aconselhável, nessa fase inicial, é aconselhável que se desenvolva esse formulário para a extração desses dados, né? Então, a gente pensa em todas as variáveis que são importantes, em todas as informações, para que esses dados sejam coletados de forma bem definida, né? O que se espera de cada uma da informação. Então, esses formulários, eles podem ser longos ou curtos, dependendo da necessidade, dependendo da pergunta, né? E as definições de cada variável é muito importante também. Então, existem para essa tarefa inúmeras possibilidades de uso de formulários, como os formulários eletrônicos, né? Como o Microsoft Excel, ou preparados livremente, né, com editores de texto. Pode ser a modo vintage também, né, que é papel e caneta. Tem softwares específicos atualmente, como o Ryan, que eu acho que foi o que a Alessandra apresentou também. Mas para a extração, tem alguns softwares que o Ryan auxilia ali nessa fase da seleção. E para a extração, tem alguns softwares, como Confidence, tem muita coisa nessa área aí surgindo para que se possa criar esse banco de dados, né? Cada uma dessas opções que eu mencionei vai ter diferença na questão do custo, né? Na questão da forma de organização, né? Do grupo elaborador, de quem está realizando essa revisão, né? Essa síntese de evidência. Então, para aumentar essa confiança toda, é necessário que se tenha esse planejamento, né? E, além disso, a gente orienta que se tenha um teste piloto ali com uma quantidade de revisões iniciais para que se possa calibrar esse formulário, para aumentar a confiança, né, no processo de extração dos dados. E na fase da extração em si, a gente espera que se colete os dados com detalhamento
suficiente, né, para complementar o formulário sobre característica dos estudos incluídos. Então, deve ser realizada de forma sistemática, com seus elementos, todos eles abordados em profundidade. E esses dados, eles são decididos com essa antecedência, justamente para que se possa, né, coletar. Então, são informações retiradas, né, diretamente do estudo, incluindo detalhes sobre metodologias, sobre os tipos de estudos, dos participantes, né, os contextos, entre outras questões, né? Para as revisões sistemáticas, nas revisões sistemáticas, né, e como ela é a base, e revisões em geral, né, overview, sempre a gente recomenda que na planilha de extração de dados constem informações com detalhamento, né, como informações sobre o processo da extração de dados, então o nome do revisor, a data da extração, a identificação de cada estudo e de quais dados estão sendo extraídos, né, os critérios de elegibilidade para confirmar a elegibilidade do estudo, né, para revisão, e identificar, né, cada estudo, né, de quais dados estão sendo extraídos, os métodos do estudo, então qual foi o delineamento dos estudos que foram incluídos na revisão, recrutamento, como que foi realizado a amostragem, o processo da amostragem, né, quando é possível visualizar esses dados, o tempo da intervenção, os vieses, né, os possíveis vieses que tem nessa revisão, os participantes, então, característica de cada participante, né, a idade, comorbidades, estado socioeconômico, país de residência, né, o local da intervenção, né, da entrega da intervenção ou da ação, a intervenção ou a ação específica, né, então, descrever essa intervenção e os possíveis comparadores, né, os componentes, a forma que foi entregue essa intervenção ou essa ação, o período, se foi uma intervenção, as dosagens, a frequência, né, a duração, fatos relevantes para a implementação dessa intervenção, né? E também como é medida essa intervenção, como que foi mensurado aí essa intervenção ou essa ação de uma forma geral. Também coletamos como que os desfechos foram analisados, quais foram os resultados, qual foi o instrumento para medir, né, o desfecho, limites inferiores, superiores, medidas de associação, métricas, né, específicas para cada desfecho. E o tempo também da medida desse desfecho, né? Então, todos esses resultados e ainda também resultados que sejam desfavoráveis ou que foram inesperados, né? Limitações que a revisão trouxe, conclusões, comentários e observações. Então, é um leque de informações, e por isso que eu falo que a parte mais trabalhosa é um leque de informações que a gente precisa coletar. Para as sínteses de evidência, além dessas informações que nós comentamos todas, que também devem conter, além desses dados, recomenda-se, né, a recomendação assim, tanto da EVIPNet, né, a EVIPNet, que o Ministério da Saúde no Brasil a Secretaria Executiva e tantos outros, a EVIPNet de um modo geral, né, ela traz recomendações, né, de coletas também, e que essa coleta ela deve ser muito cuidadosa em termos das categorias da opção, e que é fundamental ali para auxiliar na elaboração das opções. Então, para além daqueles dados, a gente quer que tenha também as características dos estudos, mas que esses principais achados sejam elencados conforme essa categoria que a gente vai, então, identificando, né, que é a fundamental variável para elaborar, né, para extrair os dados e informações relevantes para gerar uma opção política. E, além disso, a gente fala muito em síntese de evidências para políticas, que entender o contexto é fundamental para a implementação. Então, é necessário a gente saber a proporção dos estudos, né, que incluíram população-alvo, para reconhecer em que contexto essas opções já foram implementadas
e identificar a sua aplicabilidade na população-alvo, né, da síntese de evidência para políticas. É também importante conhecer a proporção de estudos que foram realizados nos países ali de baixa, média renda, né, ou então média, alta renda, isso vai variar das orientações, mas com essa coleta, né, de dado sobre o local em que esses estudos primários que foram incluídos naquelas revisões sistemáticas, eles foram realizados, né? Isso fornece dados sobre a perspectiva do contexto, né? Sobre como que essa intervenção foi testada. Então, esses dados, eles podem ser obtidos diretamente para identificar, né, quais são esses países de média, baixa renda na internet, no site do Banco Mundial, que é atualizado ali anualmente. Além disso, né, a gente também costuma pedir que se colete ali qual que foi o último ano de busca dessa revisão sistemática que foi incluída, para que a gente possa ali saber quão atual é essa informação, né? Quão atual é esse dado especificamente. Então, além desses dados que a gente está comentando, a gente coleta muitas outras informações que podem subsidiar a elaboração das opções e considerações sobre equidade, sobre a implementação dessa opção, né? Como que ela foi implementada, justamente para a gente poder, logo mais à frente, no próximo módulo também, a gente vai poder observar que a gente vai alocando essas informações em templates, em tabelas específicas. Então, nesse primeiro momento, partimos do pressuposto de que se coleta tudo que for realmente importante, custos, informações sobre implementação, né, como eu estava falando, local da entrega, quem entregou essa intervenção, essa ação, como que foi realizado, né? Então, todas as informações sobre equidade, sobre adaptação a uma população específica, para que se possa, então, conseguir trazer considerações, né, sobre a implementação da opção, sobre análise de equidade, né, ou considerações sobre a equidade dessas opções. Então, além desses dados todos, durante a extração, é possível coletar essas outras informações que subsidiem a elaboração das opções, considerações sobre equidade, implementação. Então, alguns estudos, especialmente as revisões sistemáticas qualitativas e as revisões de métodos mistos, eles disponibilizam muitos dados sobre percepções, sobre experiência dos atores sociais, né, das pessoas que vão estar, de fato, com interesse no assunto, né, na questão, no problema. E também a gente consegue identificar, por meio desses estudos, considerações sobre barreiras ou facilitadores para essa implementação, e na organização do serviço, né, da ação, da intervenção. Então, essas informações elas podem ser coletadas nesse momento e incorporadas posteriormente, né, relatadas nas sessões que nós veremos à frente, sabe, na próxima aula. Então, uma vez que é feita essa extração de dados, e aí tem vários formatos de se fazer, existe então um processo nesse período em que se já está se lendo ali a revisão sistemática, existe um processo chamado de avaliação da qualidade, né? Um olhar crítico, né, sobre os métodos empregados nas revisões sistemáticas que foram selecionadas ali para abordar o seu problema, né? E a gente se questiona muito por que a gente utiliza revisões sistemáticas, né, nas tomadas de decisões. E o Davi trouxe, né, no primeiro momento muito sobre isso, falou que as revisões elas vão reduzir essa incerteza, né, na tomada de decisão, ao mapear ali as melhores evidências disponíveis. Elas apresentam muitas vantagens, né, frente a outros delineamentos, a depender da pergunta, né, do nossa questão, claro, mas elas reúnem todos, né, ou quase a totalidade
dos estudos primários sobre uma pergunta específica, né, sobre algo, né, e o que permite inferir, né, com maior confiabilidade sobre o conjunto de evidências, né, ao invés de limitar conclusões em apenas uma leitura de um artigo, né, e que esse artigo é divergente desse, né? Então, uma pessoa diz que a cloroquina funciona, por exemplo, outro artigo diz que não, um artigo diz que sim, outro diz que não. Então, nessas divergências, nesses momentos de divergências, a revisão sistemática ela vai sumarizar, né? Ela sumariza, ela aumenta a confiança do tomador de decisão sobre esses efeitos, né, de determinada ação. Então, o estudo pode dizer que a abstinência sexual pode reduzir gravidez na adolescência e o outro discorda. Então, vamos mensurar aqui qual que é o resultado final, né? E, além disso, as revisões elas são planejadas, né? Elas são desenvolvidas utilizando um processo sistemático, utilizando um processo transparente, o que reduz aí a possibilidade dos tomadores de decisão sejam mal aconselhados pelas evidências científicas, né, pelas pesquisas. Então, permite que esses tomadores de decisão eles se concentrem já na aplicabilidade, né, da intervenção, na aplicabilidade da ação, né, na adesão, na aceitabilidade local, né, dessa intervenção especificamente. Então, e aí a gente fala assim, tá, é ótimo, né, e foi publicado, e é uma evidência científica, mas então por que a gente vai avaliar, né? Por que precisa trazer essa avaliação crítica ou essa avaliação da qualidade metodológica da revisão? Então, a gente está falando especificamente que o tomador de decisão, especificamente, ele precisa confiar, né, nos resultados, ele precisa ter confiança para utilizar na tomada de decisão. E algumas vezes, ainda que tenha sido planejado, pode ter ocorrido algumas limitações metodológicas, tanto nesse planejamento, quanto na condução, quanto no relato, né? Como no momento do relato, na hora de relatar, né? Na hora de trazer a transparência que a gente espera que tenha. Então, isso tudo pode enviesar, né, o resultado, pode fornecer uma estimativa incerta e aí, consequentemente, afetar a ação, né? Então, essas limitações, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser avaliadas, né, e interpretadas nos resultados das revisões. Então, a gente sempre, quando vai reportar uma síntese de evidência para a política, a gente já fala, olha, a revisão sistemática tal, que é de baixa qualidade metodológica, ou que é de alta qualidade metodológica, afirma isso, aponta isso, né, direciona para esse caminho especificamente, né? Então, a gente considera todos essas limitações na hora de informar a decisão, né? Então, tá, trouxemos tudo, tá aqui, mas isso aqui que está falando não tem qualidade, né? E tem uma frase que a gente usa que é assim, garbage in, garbage out. Então, assim, lixo entra, lixo sai, né? Então, às vezes, tem-se a revisão, mas também a informação, né, que não é confiável. Então, por isso, essa necessidade de avaliar. A ferramenta que é mais usada, adotada para avaliar as revisões é o Amistar 2. Coloquei aí o link para vocês. A gente não vai ter tempo de praticar, né, porque o curso é introdutório, mas está aí a ferramenta e eu acho que é uma ótima oportunidade para você pegar e praticar depois, né? E para tudo que for, né? Inclusive. Então, a ferramenta ela considera aspectos do planejamento, da condução, da análise de dados, da interpretação e relato também da revisão. É uma ferramenta simples, ela, em média, assim, a aplicação dela dura uns 15 a 30 minutos, a depender da habilidade de quem está usando a ferramenta. Ela é autoexplicativa, você já vai lendo e procurando no texto, sabe, da revisão,
contém 16 itens e desses 16 itens, 7 deles, os que estão com asterisco, eles são itens mais críticos e então eles contribuem com um peso maior para estimar, né, o quão confiáveis são esses resultados aí da revisão. Então, não vou ler aqui um por um com vocês, porque não vai dar muito tempo, mas é sempre sobre o planejamento, a condução, né, como que foi realizada. Há também críticas sobre a ferramenta, porque também foi feita por humanos, e aí há essas críticas também, né, mas ela vai olhar todo, vai levar em conta todo o risco de viés dos estudos individuais ali para interpretar e discutir os resultados. Ela tem uma classificação globalmente utilizada, né, pela própria ferramenta, então a qualidade vai muito de alta a criticamente baixa, né? Então, quando é alta, fornece esse resumo preciso e abrangente, né, dos resultados, dos estudos que são disponíveis e que abordam a questão de interesse. E aí pode fornecer um resumo preciso dos resultados disponíveis. Então, ela vai trazendo isso aí. E quando é criticamente baixo, você já fala, olha, não deve ser considerada como uma fonte confiável para fornecer um resumo exato, né, de toda a informação, né, um resumo exato e abrangente, né, de todos os estudos disponíveis, porque às vezes foi uma revisão que só procurou numa base. E aí a gente vai identificar por meio da ferramenta o que foi que levou, então, por meio daqueles itens, o que levou a isso. Então, falando muito, né, eu acho que aqui é um bom momento para a gente ter um feedback parcial mesmo, assim, dar voz para vocês, porque é muita coisa, né, assim, é muita informação. Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, eu acho que eu estou vendo que tem alguma movimentação no chat também, então eu vou abrir aqui para a gente ter uma conversa rapidinho sobre algumas dúvidas. O pessoal postou no chat, Kate, não sei se o Afonso ou o Igor querem explicar suas perguntas, eu posso ler também. Vamos ver se algum deles... Bom, eu posso ir lendo aqui. O Afonso tinha perguntado... Tem uma pergunta sobre aquela tabela da VIPNet que você mostrou no início. A partir dos estudos selecionados, os dados devem ser extraídos segundo cada uma daquelas categorias? Então, é um modelo, né? É um modelo assim, mas pode ser mais detalhado, pode colocar mais variáveis importantes, sabe? A depender. Por exemplo, a gente tem uma tendência a, quando está nessa fase aqui da extração, já criar as opções políticas. Então, quando a gente coloca aqui categoria da opção, a gente vai identificando, a partir dos resultados, né, que foram encontrados, qual que é a intervenção principal, né, as informações sobre a entrega, em qual local que foi, o nível da atenção, qual que foi a audiência, né, o público-alvo mesmo para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência de já pensar na opção política, né, na estratégia, né, para ser apresentada. Então, às vezes, essa categoria da opção ela pode ser destrinchada em várias colunas, por exemplo, sabe? Essa categoria da opção a gente coloca várias colunas. Quem entregou? Quem fez? E aí, como que foi a implementação? Qual barreira para implementar, né? Vamos dizer que foi falta de recurso, foi despreparo, por exemplo. Uma vez eu fiz uma síntese de evidência que era para violência sexual cometida por parceiro íntimo. E eu lembro que uma das opções era que o agente comunitário de saúde, que era uma síntese para intervenções na área da saúde para essas mulheres que eram vítimas de violência, o agente comunitário de saúde, ele iria, então, ali ser o entregador da intervenção. Ele ia fazer uma visita, um acompanhamento domiciliar, e na hora da coleta, eu não peguei muita informação sobre quem era o agente comunitário
lá na Europa, porque o estudo era lá da Europa. E isso foi muito importante no momento que eu fui elaborar a opção, porque nós, como elaboradores da síntese, entregamos isso como uma opção. Mas e aí, quem era esse agente, né? E aí nós fomos, então, tentar achar dados para como é que era a formação do agente, se dizia isso nos estudos. Então, nós tivemos que voltar nos estudos para saber se é equiparável a formação do agente comunitário na Europa para o agente comunitário brasileiro, por exemplo. Então, a gente tem que pensar no máximo de informação possível para coletar nesse momento da extração, que eu não tenha que ficar retornando no artigo, né? no estudo, na revisão sistemática. Teve uma outra vez também que era sobre a aplicação de um determinado medicamento e também a gente viu que era que por exemplo, as mulheres elas tinham que comprar o medicamento, mas para o local, aquele local, as mulheres não tinham poder aquisitivo, era o homem. Então, a gente não se ateve assim, a essa informação de que se a mulher trabalhava ou não, sabe? Se ela como é que ela recebia o medicamento, como é que era a forma da entrega, sabe? Então, todas as informações, esse é o modelo que está na diretriz da EVIPNET, na diretriz para a síntese de evidências do Ministério da Saúde, que é a Secretaria Executiva da EVIPNET Brasil, mas a EVIPNET Global, ela trabalha muito assim, mais ou menos nesse modelo aí de apresentação, né? Mas aqui é uma planilha de Excel, sabe? E aí você vai fazer, é você que determina. Então, cada instituição que faz, você determina, você tem a liberdade para determinar como que você vai extrair o dado. Aí depois eu apresento alguns templates, sabe, de como reportar esses dados, que também tem modelos aí universalmente espalhados, né? Então, várias opções, mas é um modelo assim inicial, sabe? Obrigado, Kate. O Igor tinha perguntado se usa apenas o Amstar ou também se usa o GRADE em Pi. Então, o grade, ele é para avaliar a confiança do total da evidência, sabe, em si. A revisão, o Amstar, ele é ferramenta para avaliar a qualidade daquela revisão. O que aqueles estudos internos ali, eles vão trazer de informações. Então, o objetivo das duas ferramentas é diferente, sabe? É diferente, mas complementares, né? Se auxiliam. Mas o grade ele tem uma outra finalidade, ver o conjunto geral ali da evidência quando nós finalizamos, observamos, e o Amstar ele vai olhar aquela revisão e vai avaliar assim, os métodos, como que foi o planejamento, como que foi a condução. Então, será que eles estabeleceram variáveis a priori para investigar ou pegaram o que foi achando no momento, sabe? Aí nesse momento de pegar o que foi encontrando, acaba pegando mais os resultados que foram positivos, né? Intervenções efetivas, de fato. Às vezes, na condução, a revisão sistemática ela é feita de uma forma a minimizar vieses, né? Vieses de aferição, por exemplo, de mensuração. Então, será que foram 2 revisores que coletaram as informações de maneira independente, né? Ou seja, para evitar esses vieses? Será que a análise de dado foi feita na revisão? Será que foi observado se teve viés de publicação, se teve se teve heterogeneidade nos estudos? Ou seja, será que é só uma revisão que é só uma grande sopa de letras? Ou será que ela pegou estudos semelhantes? Não é que vá ser semelhantes, mas que tenham características mais homogêneas, né, para que se possa analisar, para que se possa ser factível essa síntese, né, essa sumarização dos dados, né? Será que a interpretação também dessa análise foi correta? Será que o relato da revisão também foi? Então, são esses dados específicos, enquanto que o grade ele vai pegar ali o desfecho e analisar o conjunto da evidência, sabe? Então, a confiança da evidência de fato em si. E aí tem o prisma, que é o guia de relato, e aí é como que foi relatado a revisão sistemática. Então, são objetivos diferentes. Não sei se deu para entender ou se...
Deu sim, obrigado. A gente tem mais duas perguntas aqui do Afonso. Uma é, o Ryan tem também uma aplicação de classificar os arquivos de 1 a 5 estrelas, e se isso é uma opção. Agora não tenho certeza de uma opção para que o Afonso estava se referindo aqui. E a outra pergunta que ele fez foi, esses itens do Amster 2 têm que ser respondidos manualmente para cada estudo? Uma opção para validação de qualidade. O Afonso está no chat, complementando. Isso. Geralmente, o que nós fazemos com o Amster, né? A gente coloca uma tabela, e antigamente tinha o Amster 11, e aí foi, então, revisado, e ele respondendo a segunda pergunta, né? E ele foi revisado e ele veio, então, para esse formato de 16 itens. Cada item desse aqui tem respostas, né? Que é sim, sim, parcial, né? Não deu para avaliar, né? Ou seja, não tem nenhuma meta-análise conduzida. Então, ele tem essas respostas aí de sim, não. No final, no próprio site, esse site que eu coloquei aí, ele já traz vamos dizer que essa classificação, né, de alta, baixa, criticamente baixa, nessa classificação. Mas é necessário a gente identificar item, por exemplo, né, para poder saber qual foi o item que levou pouco ponto, sabe? Antigamente, essas ferramentas de avaliação metodológica, elas, antigamente assim, né, 2010, 2012, elas tinham scores, né, específicos, elas davam peso, né? No final, 16 itens ou 11 de 16 foram encontrados. E ainda tem muitas pessoas que colocam assim, né? Eu acho que até o próprio site da Health System Evidence, que eu acho que a Alessandra apontou para vocês, que é um site, ele já traz isso, assim, ó, 11 de 16. Então, assim, a gente já tem uma noção ali de que é muito baixa qualidade, porque se 16 de 16, a gente, nossa, não tem nada. 15 de 16, a gente tem, nossa, não tem nada. Mas o ideal é que a gente observe dentro, assim, cada item, o que foi, para a gente saber se esse item é aquele item que pesa mais ou não. Porque, por exemplo, se só pesquisou uma base de dados, né, e a gente sabe que a base de dados era da saúde, mas o contexto da síntese é social, não pegou nenhuma base social, ou se a base que utilizada, né? Então, a busca tem que ser abrangente, né? Então, o ideal é isso, assim. Mas a gente fala de apresentar todos os itens para as revisões sistemáticas, né? E quando a gente está também apresentando uma síntese, pode apresentar, é uma opção, mas, no geral, como a gente fala de síntese de evidência para a política, a gente imagina que quem vai absorver esse produto, ele é um gestor, ele é um formulador de política, ele é uma pessoa dessas que não vai ter muito tempo para ler, para absorver esse conhecimento todo. E aí eu lembro que uma vez eu entreguei um produto desses para um gestor, assim, e eu lembro que ele falou assim, olha, o meu tempo é para ler assim, ó, na diagonal. Então, ou seja, ele não ia ler, né, tudo, então ele queria saber se era confiável. E aí, por isso, a gente apresenta é uma revisão sistemática de alta qualidade, de baixa qualidade, traz o produto final. Mas eu, Kate, gosto de apresentar sempre todos os itens, faço uma tabela, coloco os itens na coluna, item 1, item 2, item 16. Sim ou não? Aí depois no finalzinho eu coloco lá, deu criticamente baixo, deu baixa qualidade. Quando eu vou reportar, a gente coloca lá, olha, tal revisão de baixa qualidade metodológica ou de alta qualidade, para que a gente possa apresentar evidências científicas, mas com evidências mais precisas, robustas, né, para apoiar essa tomada de decisão em si, ou ainda que informe assim, olha, está apontando isso, mas porque às vezes a gente faz a síntese e já está no meio do caminho do processo decisório, né? Já está implementado a ação, então são vertentes e nuances que a gente vai observando no decorrer da elaboração dela, né? Eu não sei se eu consegui responder também, mas aí pode perguntar de novo qualquer coisa. E do Ryan, dele estabelecer uma pontuação de 1 a 5, o Ryan ele é um software
para auxiliar nas referências, né? E no processo de triagem, no processo de coleta e no processo de coleta dos estudos em si, né? Na seleção, na triagem. Então, assim, lá ele tem várias etiquetas disponíveis, né? Que auxiliam o processo de inclusão, de exclusão. Você coloca as etiquetas para inclusão, ele já vai rodando o algoritmo cada vez melhor, né? E mostra para você lá, tal critério é exclusão, ele mostra em vermelhinho, e tal critério é inclusão, ele mostra em verde. Se eu quero assim, vou fazer só 20% da amostra dos estudos pareados, você cria uma etiqueta, então você cria várias etiquetas. Mas ele não auxilia, e eu não entendi se a pergunta foi essa, nessa mensuração, sabe, de 1 a 5, de fazer nenhuma mensuração. O que ele faz é auxiliar só nesse algoritmo de critério de inclusão, de exclusão, de auxiliar nisso. É muito prático, né? Você pode baixar no celular e fazer na fila do banco ou em algum outro local, assim, mas não traz nenhum critério de seleção assim por método, nada, sabe? Não sei se deu para entender também. Mais alguma pergunta tem? Não, né? Tô brincando. Mais dúvidas? Vamos continuar. Tem mais no chat não, né? Tem? Tem não. Então, deixa eu ver onde nós paramos, né? Gostei das perguntas, viu? Foram perguntas muito pertinentes de cada um. E aí dá para ver que está envolvido, que está ouvindo, né? O que a gente está aqui. A gente gosta até de fazer enquetes, né? E conhecendo assim no decorrer, mas o espaço do tempo, né? O tempo é bem reduzido. Assim, a gente falou da qualidade, né? Desses resultados, de mostrar, né? Resultados confiáveis. E até nesse ponto aqui do curso, desde o módulo 1, né? Desde a aula 1, a gente entendeu que a utilização das evidências para apoiar a tomada de decisão, ela deve ser constantemente incentivada, né? A gente compreendeu que a revisão sistemática ela é uma fonte de evidência confiável para informar a gestão e os tomadores de decisão, porque a gente vê que elas vão apresentar a intervenção efetiva, né? E a gente busca isso, assim, os estudos que possam nos mostrar ali as intervenções efetivas para a gente lidar com os problemas prioritários, né? A gente viu que é importante avaliar o quanto confiamos nessa revisão para aconselhar um gestor a tomar uma decisão por meio dela em relação, em termos, né, de qualidade metodológica, né, para que possamos utilizá-la para informar uma decisão. Contudo, o que acontece? A revisão sistemática ela é muito extensa, né? Ela é muito longa. No mundo acadêmico, a gente tem que explicar realmente assim tudo, muito detalhado, e a gente, mesmo na publicação científica e já saindo de teses e dissertações, a gente sabe que o estudo ele nem sempre é acessível e fácil de compreender, né, de apresentar. E aí a gente pega uma revisão e mostra ali, apresenta, né, para o tomador de decisão. Como eu falei, ele vai ler na diagonal e não vai conseguir, né, absorver muita coisa. Então, por esse motivo, quando a gente elabora uma síntese de evidência para a política, a gente tenta descrever opções, tenta agrupar, pensa, né, na forma de apresentar essas intervenções em formatos de opções para tratar esse problema prioritário, né, e de uma forma bastante estruturada, de uma forma direta, e a gente faz isso agrupando resultados, né? Então, a gente agrupa os resultados das revisões. É muito trabalhoso também, porque envolve
pensamento crítico também para conseguir integrar, para conseguir agrupar opções políticas dentre as intervenções que as revisões sistemáticas trouxeram. Parece fácil eu falando, sabe? Mas quando a gente... É gostoso, é muito bom, sabe? É prazeroso, né? Assim, de fazer. Mas você tem que pensar, não dá só para pegar o que a revisão trouxe, você vai agrupar tudo que ela trouxe, porque se você tem um tomador de decisão e ele tem que fazer algo para resolver aquele problema, ele não pode fazer 10 coisas, e vamos dizer que 10 ações, né, 10 intervenções. Então, você tenta agrupar para que ele possa transformar em um desenho de política, né, em uma política, em uma ação, em um programa, em algo para isso. Então, a gente dá esse acesso, né, a gente considera o emprego de uma ou mais estratégias ali para tratar esse problema. E de onde que a gente tira essa informação, né? O processo de elaboração das opções, ele é bastante comum que os revisores, como eu falei para vocês, já na hora da leitura e na hora da extração, quem é menos experiente assim, já tenta logo a fazer ali esse agrupamento imediato, sabe? Já vai agrupando, porque a gente já vai querendo trazer a solução. É assim, a gente nem pensa muito ainda ali naquele problema e já quer solucionar. Mas eu digo para vocês que não é um procedimento ideal, assim, sabe? O ideal é que... Porque acaba enviesando a nossa extração de dados, sabe? Então, o ideal é extrair todos os dados daquela tabelona lá do Excel ou de algum software que você for usar. Depois que você extrair tudo, todos aqueles dados, você olha, sabe, esse conjunto de dados que foram extraídos das revisões sistemáticas e você propõe opções. Então, geralmente, aquela coluna, categoria da opção, tem ali, né, qual que foi a categoria da opção, e a gente fala, qual que foi a intervenção. E aí tem tudo sobre ela, né, a forma de entrega, etc. Geralmente eu corto, olha só, né, dica de ouro, eu corto em papeizinhos e coloco sobre a mesa e a gente conversa sobre elas para tentar agrupá-las, sabe? Para tentar transformá-las. Ou então fazemos um Miro, sabe? Pode fazer um Miro sobre isso e coloca todas elas e aí tenta agrupar, né? Todas elas ali ao final da extração. Então, esse agrupamento, ele pode ser complexo, como eu falei, mas no decorrer do tempo ele vai se tornando algo mais com habilidade, é igual estratégia de busca, né? A gente fica sempre ali com aquela insegurança e a gente vai desenvolvendo a habilidade. Isso é tudo na vida, né? Um desenvolvimento de habilidades e competências, e a gente vai gerando isso. Então, o agrupamento de resultados ele pode ser feito de diferentes cenários. Eu trouxe um cenário aqui que é de intervenções. Então, vamos pegar intervenções semelhantes, né? E aí a gente vê qual foi o desfecho. E aí a gente vê, então é para ver intervenções. Então, é um cenário. Pode surgir essa ação, ela pode surgir a partir do local de entrega, né? Da intervenção, como tipo de serviço, né, ou profissional especializado, ela pode aparecer num grupo de usuários específico, então, aposentados, trabalhadores, ela pode agrupar por diferentes cenários, né, situações, como eu estou falando para vocês. Então, ao agrupar os resultados em opções, é importante trocar muitas ideias, né, no grupo de revisores, e nos colegas, ou mesmo especialistas, né, no problema, no conteúdo, né, para montar o melhor conjunto de opções. Então, desde o começo do curso, por exemplo, vocês estão acompanhando uma síntese, né, de evidência, que foi a síntese para estimular o uso de evidências científicas na tomada de decisão. E aí, ali nada mais foi do que um agrupamento de ações que eles foram identificando nas revisões sistemáticas, né? E essas opções identificadas, elas podem ser consideradas de forma independente, mas elas também podem ser combinadas para formar novas opções. Então, que sejam
apropriadas, né? Não é assim, nova opção aleatória, vou fazer. Não dá para ser assim, não. Ela tem que ser factível, tem que ser algo viável, factível, né? Apropriada para o contexto, tem que respeitar os valores, né? do local. Então, você não vai dizer que, por exemplo, tem que fazer algo que aquela localidade não faz, que a cultura é não fazer, né? Assim, a gente tem o nosso país que é multicultural, então a gente sabe mais ou menos as nuances de cada contexto, né? No Nordeste, no Sudeste, né? Então a gente sabe ali mais ou menos, e assim é com todas essas opções e sínteses de evidências que a gente vai trazendo. Então, por exemplo, aqui eles encontraram nas revisões treinamento de profissionais de comunicação para estimular o uso de evidência, uso de redes de comunicação para usar, né, formas de comunicação. Então, eles transformaram numa ação, utilizar o jornalismo e outras formas de comunicação para a disseminação, né, das evidências, e eles usaram esse termo como uma opção política, uma estratégia política para estimular o uso de evidências científicas no processo decisório. Aí, uma outra, eles encontraram 3 revisões que trouxeram 3 opções: apresentação do resultado por meio de workshop, oficina, diálogo de política, né, o diálogo deliberativo, diálogo, parcerias na elaboração, né, cocriação, que a gente fala, né, criar junto, elaborar junto. Então, eles combinaram essas opções que foram apresentadas em uma opção, né, integrar pesquisadores e tomadores de decisão, né, favorecer o intercâmbio entre os pesquisadores, né, entre a academia e os gestores, os formuladores de política. Então, foi uma forma de agrupar o que aquelas revisões trouxeram, o que aqueles estudos trouxeram, para tentar identificar aí essas opções, né? Então, o que se recomenda é que, assim, há problemas, né, que virão muitas intervenções. E aí a gente fala, não dá para cansar, né, o leitor com todas as opções. E aí, por isso, você precisa agrupar para tentar fazer com que seja, para não sobrecarregar mesmo, porque a gente já sabe quem é essa audiência que vai ler, o tempo limitado que a audiência vai ter para ler, né, por exemplo, sabe? Então, a gente já tem ali a possibilidade e recomenda que não se faça uma longa lista de opções, mas que tente transformar essas opções, né, como esse caso aqui, que foi para investigar as estratégias para estimular o uso de evidências científicas no processo decisório, né? É necessário indicar essas opções de forma clara, né, de forma lúcida, né, assim, não dá para colocar, por exemplo, eu quero reduzir taxa de... Quero reduzir a superlotação de emergências, né? Vamos dizer assim, quero reduzir superlotação de emergências. E aí vem lá nos estudos várias estratégias, e dentro dessas estratégias tem uma plataforma nova que é usada lá no Reino Unido ou em algum outro país, mas que ninguém conhece. Aí você apresenta só ela, sabe? Assim, coloca lá na opção só o nome dela, assim, sei lá, ferramenta Kate. E aí, o que é a ferramenta Kate, né? O gestor vai ficar querendo saber. Então, você tem que apresentar uma ferramenta de triagem, uma ferramenta... Então, você tem que ter esse trabalho aí que é de tradução do conhecimento, né? De tentar facilitar a absorção, facilitar o leitor, né? E esse processo é longo, mas é um processo também de habilidade que você vai desenvolvendo para tentar transformar elas as opções, né, de forma clara, compreensível. Geralmente não, preferencialmente, a gente opta por já apresentar num verbo de ação, sabe? Utilizar, fazer, incorporar, integrar, sabe? Já para tentar estimular realmente essa absorção. E a gente coloca ali mais ou menos uma recomendação de 3 a 5 estratégias, sabe? Tentar transformar as opções de 3 a 5 estratégias.
Eu lembro que já fiz também essa de superlotação das emergências, eu já fiz, e eu lembro que tinha muitas opções, eram muitas opções que nós identificamos, né, na literatura. E aí a gente transformou uma alternativa nossa, foi transformar assim, opções para entrada, para reduzir a superlotação na entrada, melhorar a saída, sabe? Então, a gente tem que usar estratégias para tentar agrupar, né, as intervenções, e aí lá dentro vai destrinchando e no momento da implementação vai se pensando melhor sobre cada uma delas. Então, a gente coloca aí 3, 5, manter elas curtas, sabe? De forma direta, né? Curta, para que seja melhor absorvida, para que facilite a implementação e que o leitor ele não tem o trabalho aqui de entender, mas o trabalho do gestor vai ser mais a aplicabilidade, sabe? A implementação. Então, é esse que é o nosso objetivo, facilitar, né? Facilitar, estimular, promover esse uso, né? É bom, né? É uma ponte, é muito bom, gente, é muito gratificante. Então, essas opções, elas também podem ser complementares, não é assim, gestor, você vai fazer isso ou isso, ou isso. Então, às vezes, elas agem concomitantes, e aí é importante você falar sobre isso. Essas opções, elas vão agir, elas podem ser complementares, uma com a outra, né, umas às outras, em que a implementação de mais de uma, simultaneamente, pode tratar até também de forma mais abrangente o problema, sabe? Então, gravidez, reduzir a gravidez na adolescência, né? Intervenções para reduzir a gravidez na adolescência. Então, ações educacionais, panfleto, distribuir panfleto na escola, incentivos financeiros. Vou dar a farda para a menina ir para a escola, então ela vai para a escola, consequentemente ela tem mais acesso à informação e, consequentemente, reduz. Por exemplo, vou fornecer o preservativo, for fornecer, né, a contracepção. Então, vai todo mundo junto aqui, ó. Vamos fazer tudo para evitar o problema. Então, é importante você informar isso para o gestor, né? Às vezes, as opções também, elas podem ser mutuamente excludentes. Então, de forma que os tomadores de decisão, eles possam decidir, né, sobre a implementação de uma em detrimento da outra, porque tem toda uma discussão. Eu acho que o Davi trouxe na primeira aula sobre isso, que essa tomada de decisão ela não vai ser só informada por evidências, né? As evidências, o que a gente apresenta é só uma parte do quebra-cabeça, né? Mas é uma série de fatores, né, para tomar a decisão. Então, por exemplo, eu tenho meu filho e eu quero colocar ele numa escola, é um exemplo, tá? Não é a realidade, é um exemplo. Eu tenho meu filho e eu quero colocar ele numa escola X, e eu gosto mais do método X, vamos dizer, método Montessori. Eu quero que ele estude método Montessori, eu quero que eu li, é o que é mais aplicado, é o que eu acho que combina mais com a minha filosofia de vida. Mas a escola montessoriana, ela fica do outro lado, ela fica em Goiás, ela não fica em Brasília. A escola montessoriana, ela é R$ 5.000, fugiu do meu orçamento. Então, tem o quê? Tem logística, né? Tem orçamento. O meu marido não gosta da escola montessoriana, então tem a vontade política, nesse caso, a vontade do meu marido. Então, são muitos fatores, né, que vão interferir a tomada de decisão. Eu reflito isso no meu dia a dia constantemente, porque não é só a melhor evidência científica, né? A gente vê a evidência, mas são numerosos os fatores, e a gente acompanhou muito isso, essa tomada de decisão no decorrer da pandemia, né? A gente ainda está nela e a gente está vendo, a gente vê as discussões, vê tudo sobre como foi esse processo todo. E hoje até me perguntaram o que você mais aprendeu na pandemia, e eu pensei, nossa, foi a refletir sobre como a evidência é só realmente uma parte do quebra-cabeça, né? Então, assim também é aqui. Então, uma vez definidas essas opções, uma vez que nós conseguimos, então, elaborar as opções, e elaboramos e descrevemos essas opções, né? Não é só botar lá, né? Mas o que é a opção, né? Destrinçar, aquilo que eu falei, ferramenta Kate não vai dizer nada, né? Então, eu coloco ferramenta para triagem, ela vai triar o pessoal na entrada até a sala vermelha, ou então vai triar, vai entregar uma contracepção, né, um método contraceptivo na escola.
Então, a gente vai falando ali o que é, né, exatamente a intervenção em si. E aí a gente vai, então, descrever as características gerais de cada opção, como que elas devem ser, né? Então, e aí aqui que a gente fala assim, é preciso aprofundar essas informações, né, acerca da viabilidade técnica especificamente, né? Porque, como eu falei, a evidência mostra que Montessori é melhor. Melhor escola para uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas é lá no Goiás. Então, a gente tem que pensar na viabilidade técnica, né, considerada para cada uma das opções. E aí a gente pensa em tudo. Benefício, a gente quer saber qual é o benefício, né? Ele vai saber, quer saber, né, qual que é esse efeito que vai ter positivo, quer saber o risco, né, o dano ou prejuízo, né, que possa ter, os custos, se tiver na revisão, você já vai pegar essa informação lá naquela tabelona, custos, e aí você já pega lá custos também, se possível, incertezas, né, relacionadas às intervenções e às consequências. Então, por exemplo, estudar no método Montessori, ele traz uma maior absorção porque o método é mais concreto do que abstrato, a criança é mais concreta, não é abstrato nessa idade. Mas vai ver que lá no futuro não interferiu, não interferiu porque em casa tinha outros fatores, né, que influenciaram nesse caminho. Então, a gente quer saber quais são os riscos. A Montessori é boa e traz esses benefícios, mas a criança fica no mundo mais fechado, né, porque as regras são menores ali. Vamos dizer, eu estou dizendo, tá, gente? Tomara que não tenha um estudioso de método Montessori. Porque eu estou falando assim, bem, porque me veio à mente como exemplo, mas tem riscos, né, também, de depois na transição para uma outra escola tradicional, precisei mudar de país ou de cidade, não tem método Montessori, o meu filho vai estudar numa escola tradicional. Essa transição pode ser difícil. Então, aí você vai colocar como uma incerteza. Mas se ele precisar mudar de escola, pode ser que ele tenha dificuldade. Ou então é um benefício, pode ser que ele saia muito bem. Então, você tem que apresentar essas incertezas, né, relacionadas às intervenções, consequências, né, das intervenções, os elementos chaves, né, de uma forma geral, de quando ela foi testada, né, na situação que era daquele estudo especificamente, né? Outros impactos também, né, assim, na cultura, no local, no contexto, a probabilidade de apoio político, né, é muito importante, né, ou de oposição. Então, vamos dizer que é um tema que a atual gestão ela tem extrema oposição para a implementação. Aí você tem que analisar tudo isso, né, assim, você tem que observar, né, na questão da viabilidade, não é na questão de trazer evidência, né? É procurar dentro da evidência isso, naquele local, trazer esse olhar todo. Então, facilitar esse processo, né? Assim, para facilitar isso, tudo que a gente está falando, existem templates, né, específicos, que foi uma das perguntas do Afonso até, né, se era só um, mas tem templates específicos para coletar. O próprio Veredas do Davi tem um template, né, o Ministério da Saúde tem um template de síntese de evidências, que é a EVIPNet Brasil, tem templates, todas as instituições têm algum template, né, mas tem um template da suporte, que é muito utilizado, né, um template da diretriz brasileira, né, então o template mais usado hoje aqui no Brasil tem sido da suporte e o da diretriz do Ministério da Saúde, né, que é o case, assim, né, do momento, assim, de atuação, né, da EVIPNet Brasil. E esses templates e tabelas podem ser adaptados, mas é uma oportunidade para você levar adiante. Inclusive, nessa diretriz da EVIPNet Brasil, tem uma forma de relato, né? Tem uma apresentação de relato, né? Então, que pode auxiliar aí escrevendo, aí reportando. Mas todas essas informações vocês podem já trazer daquela tabelona, sabe? Reportar agora aqui. E para tentar orientar, né? Ele é mais para orientar o que deve ser descrito, né? Sobre os elementos para compor esses templates assim de cada opção. Então, uma coisa importante, a gente fala muito de resumir, a gente fala muito de apresentar a informação de forma acessível, de forma
simples, né? Não simplória, mas simples. Essa questão, né? A descrição ela deve ser resumida, mas esse resumo ele não deve ser superficial, sabe? Ele não deve ser raso, ele não deve ser... É um processo também de habilidade, porque sumarizar, sintetizar é um processo, né? Aprender a reduzir é um processo. Mas é fundamental que o público-alvo, né? Que quem for receber, quem for o demandante da síntese ou que for realmente absorver esse conteúdo, ele entenda tudo que se relaciona com a opção, sabe? E possa, sim, ter o suporte para a sua decisão. Nessa descrição, como a gente já tinha comentado, é importante trazer a qualidade metodológica. Então, está aqui a opção 1, né, no template, está falando a opção 1, os benefícios, tal revisão sistemática de baixa qualidade, de alta qualidade, apresentou, indicou benefícios para isso, isso e isso, sabe? Para isso e aquilo, sabe? Para o desenvolvimento, vamos dizer, a revisão sistemática, ou então uma revisão sistemática, e aí você referencia a revisão da Kate, uma revisão sistemática de alta qualidade, da Kate é de alta qualidade, apontou que o método Montessori desenvolve habilidades emocionais, habilidades cognitivas muito maiores quando comparados ao método bilíngue, né? Tô só dando um exemplo, né? Mas você reporta mais ou menos assim. E aí depois você coloca embaixo a outra revisão sistemática de baixa qualidade apontou tal e tal benefício. Então você aponta esses benefícios. E aí para cada um desses elementos você vai apontar para os riscos, né? Para os custos. E às vezes a revisão não traz isso, e às vezes a gente também faz uma busca individual para saber sobre o custo mesmo, para tentar identificar outras questões relacionadas que a gente não identificou ali. Mas é isso, né? Assim, especificamente, a descrição ela deve informar essa qualidade, né, metodológica, e o leitor ele conta com essa informação assim adicional, e eu acho que mega relevante para informar a decisão, porque, por exemplo, agora mesmo no Covid, nós tivemos tantas revisões, mas tantas revisões publicadas, e no método Fast Track, que é mais rápido, sabe? Muita gente aproveitou para publicar, né, justamente por ser esse método acelerado e tudo mais. E a gente precisa garantir que esses dados eles sejam precisos, né? E que esse tomador ele tenha tomador de decisão nesse processo decisório, esses dados sejam apresentados a esse tomador de decisão com referências e qualidade metodológica das revisões de onde foram extraídos esses dados. Isso é extremamente importante. Não é só apontar os dados, né? Porque às vezes a gente vê a maioria das síntese fica mais essa revisão narrativa, assim, mas quanto mais nós trouxermos essa precisão, quanto mais nós trouxermos esse caráter crítico, melhor será, sabe? Eu acho que se tiver gente assim que tá começando nesse processo, não se amedrontem, tá? É porque realmente assim parece um peso, mas não é um peso, é legal. Mas enfim, esse é o template, né? Usado ao final, quando a gente elabora, então, todas as opções e elas já estiverem descritas em todas as suas potencialidades, né, as suas dificuldades, as suas questões, a gente traz perguntas norteadoras, né, que podem ajudar a compreender se a partir do que nós fizemos de composição de grupos, né, se a partir do agrupamento que foi realizado, se a partir desse agrupamento foi possível construir realmente um grupo de estratégias que pudesse realmente apoiar a decisão dos gestores, né? Que fosse realmente factível, né? Se foi identificado um conjunto apropriado de opções, sabe, para resolver o problema. E, às vezes, quando a gente faz eu acho que o Davi também que falou na aula dele sobre saber a magnitude do problema e conhecer
o problema, se realmente é um problema, se realmente precisa ainda buscar opções, ou se não é um problema da gestão, se não precisa ver se essas opções já não estão ali, né? A gente tem que conhecer bem isso para que esse processo já seja apresentado. E, às vezes, eu vi uma vez alguém tentando elaborar uma síntese e eu lembro que ela falou: mas já existe tudo, nós já fizemos tudo, mas o problema persiste. Tudo já foi feito, mas o problema persiste. Mas como foi feito? Alguém trouxe aqui, alguém trouxe ali essa opção e essa outra ação e esse outro programa, mas o problema persiste. E na hora que nós vamos, então, elencar essas opções, a gente, como eu falei, a gente pode identificar, já teve essa opção implementada. Ela está aqui, né? Vamos dizer que para melhorar o desenvolvimento infantil, precisa que pai e mãe criem os filhos, vamos dizer que é um problema, sabe? Então, assim, essa é a opção, mas aí aí vamos ver como que essa opção é feita. É o pai e a mãe batendo, é o pai e a mãe prendendo no quarto. Gente, eu estou dando uns exemplos assim, né? Mas é porque é realmente só para tentar trazer. Então, assim, como que foi aplicado? Então, às vezes, a gente indo lá nas opções, apresentando as opções, trazendo os elementos, trazendo com profundidade esses elementos das opções, se possa, então, refletir se não foi algo ali no momento dos dados mesmo, né, para a implementação da opção. Então, por isso que a gente olha essas perguntas norteadoras. Então, uma delas é quais benefícios são importantes para aqueles que serão afetados, né, e quais benefícios que afetados mesmo, né, pelo problema, né, e quais benefícios que podem ser obtidos pela opção. Então, identificar esses benefícios, né? Quais que são os benefícios mesmo, tentando pensar nessa estratégia, né, efetiva mesmo, né? Tentando buscar isso. Então, outro ponto é que prejuízos, né? Que danos, que riscos são importantes para aqueles que são afetados, né? Para os que vão sofrer, para os que vão receber a intervenção ou a ação, né? Quais prejuízos que podem surgir de cada opção, né? Outro ponto é quais custos locais, quais são esses custos, né, para cada opção. Existem evidências, né, em relação a esse custo-benefício, e esse ponto é um ponto que muita das vezes não vem, né, nos estudos, não vem, a gente faz essa busca até e discute muito, faz uma busca individual para tentar identificar isso, porque a gente sabe que custo para a gente, então, para o nosso país é algo muito importante, né? Saber o que é, como eu falei, por exemplo, o método Montessori é o melhor, a evidência está me dizendo isso, eu preciso colocar o meu filho numa escola montessoriana, mas é R$5.000 a mensalidade, eu ganho R$3.000, eu vou conseguir colocar o meu filho? Eu posso até, sei lá, fazer, né, BRB, Banco do Brasil, vou lá nos bancos, faço empréstimo, mas observando a longo prazo. Então, às vezes, acontece muito isso nas políticas, né? E observando a longo prazo, como que vai ser sustentável essa decisão, né? Como que vai se sustentar a opção política por conta desse custo. Então, por isso é muito importante, né, trazer esse custo. É muito importante pensar quais adaptações que podem ser feitas nas opções, né, identificadas. Que adaptação a gente pode pensar, né, assim, para o contexto? Como eu falei, da adaptação do agente comunitário, daquela síntese, né, de exemplo. O agente comunitário na Europa, ele tem um perfil, por exemplo, né, de formação. O agente brasileiro tem outro perfil. Como que a gente pode fazer? Vamos colocar isso no perfil brasileiro? Vamos fazer essa adaptação no perfil de formação, por exemplo, né? Vamos dizer que a opção era para crianças, as crianças não nascerem com má formação fetal, para as crianças não nascerem, vamos dizer que é uma síntese para crianças não nascerem com má formação fetal, porque está nascendo muita criança com má formação fetal em tal distrito, né? Em tal
município. E para que evitar isso, uma alternativa é conceder ácido fólico. A mãe precisa tomar ácido fólico. Mas vamos dizer que a mãe que tem que palestra é uma opção. Não estão tomando ácido fólico nesse município. Então, vamos fazer palestra para as mães, para elas tomarem ácido fólico para evitar a malformação fetal? Vamos. E aí, quando você chega lá no município, você dá palestra para as mães, mas continuou acontecendo a mesma coisa. Aí, quando se foi observar, é o homem que não estava ali recebendo a palestra, e era o homem que tinha o dinheiro da casa, ou que fazia a compra da casa e não tinha distribuição no local gratuito, né, para ácido fólico. Então, que adaptações? A gente tem que ir lá distribuir, então... a gente tem que trazer os homens para as palestras, então, ou ir dar as palestras para os homens lá. Então, a adaptação ao contexto é pensar nisso. Os estudos, eles vêm de lugares com diferentes organizações, né, sociais, econômicas, né, culturais. Então, é a adaptação de valor, é a adaptação de cultura, é a adaptação como um todo, né? Então, isso é muito importante. E outra questão é que a gente se orienta para saber se essas opções estão agrupadas, quais opiniões e experiências das partes envolvidas, né? De quem vai sofrer, vai receber a intervenção e que vai dar, todas essas partes envolvidas podem influenciar na aceitação da opção, né? Bem como seus prejuízos, seus benefícios, seus custos, tudo, porque a gente sabe que a opinião pessoal e o valor influencia muito. A gente viu muito agora nessa questão do Covid, né? Não, vou tomar ivermectina. Não vou tomar ivermectina. Vou tomar hidroxicloroquina. Não vou tomar. Então, teve muito a percepção individual, né? De cada um, o valor, a referência de cada um para decidir, vou tomar vacina, não vou tomar. Então, para você ver que a opinião de muitas pessoas vai ser muito influente nesse processo decisório, né? Então, por isso que é importante procurar esses estudos qualitativos, esses estudos de percepções, de opiniões, de métodos mistos, para identificar esses quesitos especificamente. Então, ao final, a gente falou muito desse quadro, mas ao final também a gente pede para apresentar, transformando aquele tabelão do Excel, a gente pede para reportar no final da síntese, um quadro resumo com todas as informações que foram utilizadas ali, né, para extrair os dados, né, especificamente. Então, aí tem mais ou menos um template, né, sobre essas informações. Em suma, a gente vê que as opções políticas, assim, elas devem ser informadas por evidência, né, elas devem ser descritos, por exemplo, a gente tem a tendência também de querer solucionar e criar a opção, né? E a gente tem que saber que essa opção, ela é informada por evidência, né? Ela veio da evidência, ela partiu da evidência. Esse agrupamento, ele é feito a partir da evidência. Ela é descrita de forma objetiva, clara, direta, no verbo já na ação, né? Você tem que tentar estimular, né? Informar claramente esse contexto em que será implementada, como que ela veio na opção, ela tem que ser factível, né? Não pode ser algo inviável, né? Como eu falei do caso do Montessori, né? Não pode ser algo inviável para o contexto, ou para o valor, ou para o costume, e por isso que ela tem que estar de acordo com os valores, os costumes locais, ser aceitável no orçamento da localidade, né? Então, são muitos fatores preponderantes, né, para as opções, não apenas assim apresentá-las, mas debruçar sobre elas, né? A gente vai ver que nos próximos episódios, né, a gente vai ver que a gente vai discutir muito sobre essa questão da implementação, né? Considerações para a implementação, considerações de equidade e diálogos, né, entre quem fez, quem elaborou o estudo e entre todas as partes interessadas sobre a problemática especificamente. Então, a gente trouxe aqui aquele template que o Davi está usando também, né, que é usado pelo suporte, pela EVIPNet Global, e nós estamos aqui nesse momento do levantamento de opções, né, e depois a gente vai vir
para análise de equidade e análise da implementação das opções. Eu vou abrir para perguntas, dúvidas, né? O que eu puder ajudá-los, e é isso. Espero que tenham, né? Teve alguma? Eu vi que o chat tá, eu não sei se eu posso... Você tem acesso ao chat, Kate, mas tinha o pessoal elogiando a aula, mas acho que não apareceu nenhuma pergunta nova. Não, né? Perguntas, pessoal? Não deixei com medo, não. Gente, é muito bom. Pode tirar dúvida mesmo, assim, qualquer questão a gente... Aí... É porque a maioria das dúvidas, elas vão vir na hora da execução, né? Assim, sempre é na prática, né? O processo, de uma forma geral, a dúvida, tudo fica muito lindo, assim, né? Na apresentação, mas no braçal, no momento mesmo de colocar em prática, a gente começa a surgir dúvidas, tudo. Mas é isso. Não sei se alguém quer complementar o Davi, a Cecília, sobre esse agrupamento, né? Porque... A Mônica fez uma pergunta, que se você tem algum template de apresentação das opções para os gestores. Tem Então, algumas perguntas no chat, se você quiser ir dando uma olhada. ótima ideia. Ótima questão da Mônica, né? Como que a gente apresenta para os gestores, assim? Esse template aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esse é um template, né? Esse é uma opção de como apresentar. Cada opção, né, em relação assim, aos seus benefícios, aos seus danos, custos, essa é uma forma, mas quando a gente pensa em apresentar para o gestor, a gente tem um trabalho já sobre isso. Eu trabalhava com um rapaz também diagramador, um designer gráfico e uma jornalista, que ela nos ajudava, eles dois, né, a equipe nos ajudava muito sobre como transformar essas opções de forma... com infográficos, com recursos visuais, para que pudesse ser absorvido de uma melhor maneira, né, pelo tomador de decisão. Porque é muita letra, né? A gente fala assim, não pode ser tão superficial, tem que ser resumido, mas não superficial. Esse trabalho todo é muito difícil. Eu lembro que a gente fez uma síntese de evidências sobre dias que era necessário para uma determinada intervenção. E eu lembro que uma estratégia que nós usamos para apresentar foi uma diagramação em cores, sabe? E ela era gradativa, né? À medida que fosse mais tempo, ia reduzindo a gradação da cor, né? Reduzia ou aumentava, favorecendo ou não a implementação. Então, é muito importante, né? Assim, se você tem na equipe de elaboradores, designer gráficos, jornalistas que possam ajudar a como apresentar, e até nessa síntese que está sendo estudada no curso, tem essa opção, né? O uso do jornalismo, né? Para facilitar a absorção. Foi uma opção, né? Porque o jornalismo já sabe ali como apresentar, vamos apresentar de forma mais positiva. A gente sabe que muitos que redigem artigos científicos já têm também uma noção ali de como apresentar o dado, mas esse dado ele tem que ser ainda mais mastigado, né? E essas informações aqui, elas podem ser apresentadas de uma assim, numerosa maneira, né? A depender do contexto também. Então, por exemplo, se eu vou apresentar essa informação para um gestor, às vezes, do interior de alguma região, por exemplo, às vezes a gente, não estou falando só do Brasil, mas a gente pode estar falando de um gestor que não saiba ler, não é verdade? Então, vamos dizer, como que a gente apresenta? Então, vamos apresentar de outros formatos. Então, aí vamos apresentar qual formato seria melhor? Vamos dizer que no Nordeste seria um cordel, vamos dizer que em São Paulo, uma apresentação pirotécnica, né? Sei lá. Estou dando também, sabe, exemplos, mas é apresentar de maneiras estratégicas também, né? De forma que seja a mais absorvível possível, né? Tentativas, podcast, né?
tanta coisa, né, que pode ser feita, mas foi bem pensado isso. Isso é um template mais ali para o que é feito, né? A suporte traz mais assim como o Davi trouxe, né? Mais assim uma questão de 3 páginas com resumo executivo. Geralmente é isso, assim, a apresentação da síntese toda, ela vem em 3 páginas, né? De um resumo executivo, 1 página com a mensagem-chave, e aí depois 25 páginas com todo o restante do estudo. Mas são numerosos exemplos que tem, numerosas possibilidades, e aí entra a criatividade, né? E essa nova geração que está vindo já vai vir com esses pensamentos também, né? Assim, de inovação. Kate, a Mari fez uma pergunta aqui sobre síntese, né? Eu achei que de repente poderia valer a pena você mostrar a síntese estimulando o uso de evidências. Talvez seja uma forma legal de... Mas mostrar na própria síntese, sabe? Como que as opções são descritas. De repente, para deixar um pouco mais concreto. Eu mandei no chat o link para o PDF. Tá aqui. Esse aqui, né? Avisa se não abrir aí que eu acho o link para o arquivo original. Não sei porque. Como que é o formato mesmo, né? Olha só como tá muito lento. A gente está vendo o seu PowerPoint aí. Não sei se você está abrindo também o PDF. Pronto, esse aqui é a síntese, essa que a gente está falando, por exemplo, né? O formato é de 2015, né? Então... Acho que precisa só trocar a tua tela, Kate, porque a gente está vendo a apresentação do PowerPoint ainda. Ah, é? É. Apareceu? Apareceu. Se você puder fazer um zoom para deixar maior a letra. Obrigado. Pronto. Essa é a síntese deles. Ela é de 2015, né, por exemplo, e aqui eles trouxeram toda a questão que já foi... Deixa eu tentar achar só lá aqui o contexto e antecedentes, né, para tentar problematizar a informação, como que foi a descrição do problema, né, as principais causas, né, que tendo aqui como problema o baixo uso de evidências científicas no processo decisório. Trouxeram conceitos chaves, né, relacionados ao uso de evidência. Então, Node Gap é muito usado. Então, muitos gestores não vão saber, né, o que é, muitos somadores de decisão. Então, saber que é... Então, é importante trazer esses elementos chaves, né, na síntese. E aí foi trazendo como que foi feita a busca das evidências científicas detalhadamente. E aí aqui eles vão trazendo para a opção 1, produzir e disseminar síntese de evidência com linguagem adaptada a diferentes públicos. Aí eles trouxeram quais são os benefícios, uma revisão sistemática de média qualidade, apresentou estudos baseados em entrevistas para identificar os facilitadores e as barreiras no uso. Os autores identificaram que, dentre outros fatores, a apresentação e recomendação clara e resumida poderia promover o uso de evidências científicas. Então, e aí foi complementando com as outras revisões. Outra revisão mais recente ratificou, né? Quando a gente coloca esse mais recente, é até importante colocar a temporalidade, né, de qual que é esse recente, mas aí aqui está de 2014. Então, foi trazendo aqui todos os estudos e os benefícios referentes a esses estudos. E aqui os danos potenciais. Então, nessa revisão, nessa síntese, eles não encontraram nos estudos. Então, nesse caso, reporta-se, olha, não foram reportados danos potenciais relacionados com esta opção. Contudo, acredita-se que o uso de linguagem adaptada a diferentes públicos
pode gerar problemas na interpretação do conteúdo. Assim, se um público, por exemplo, a gente faz as nossas inferências na leitura, um público pode ler que seria para outro público, né, vamos dizer, mas essa língua. Então, assim, ele vai trazendo inferências próprias também, né? Não tem nos estudos, mas talvez isso, o grupo elaborador vai trazendo o que eles acham que pode ser, né, um dano potencial. O custo, né? Não foram encontrados estudos que avaliaram o custo ou custo-efetividade dessa opção, né? Falando da opção de produzir e disseminar com linguagem adaptada, né? Empacotada, que a gente chama geralmente, né? Adaptada para o público. Então, assim, uma linguagem não científica, né? Então, não foram identificados, mas uma revisão identificou que capacitações podem aumentar a habilidade de pesquisadores em produzir evidência útil para tomadores de decisão e melhorar a capacidade dos tomadores de decisão em avaliar e interpretar os resultados. Então, não achou um estudo de custo ou custo-efetividade, esse tipo de estudo, né, especificamente. Mas, em uma revisão, eles encontraram que uma capacitação ela pode melhorar a habilidade. Então, assim, desenvolver um curso de capacitação para ajudar o pesquisador a produzir para diferentes tomadores de decisão, né? Então, diferentes públicos. Ou então incluir aí, ou então capacitar o decisor, o tomador de decisão, a interpretar, saber analisar, né, o dado, conseguir ter a habilidade para fazer uma leitura de um dado científico, né? Ou então de um dado, por exemplo, assim, a gente tem o IBGE, conseguir abrir os dados do IBGE e fazer uma leitura dos dados do IBGE, saber acessar os dados do IBGE para saber quantas pessoas hoje em dia têm televisão ou não. Então, fazer essa leitura, né, do dado, conseguir entender. E aí, sobre incertezas, né, em relação aos benefícios, danos potenciais e riscos, né, de modo que o monitoramento e a avaliação eles sejam garantidos se a opção for implementada, né, porque é só uma sugestão, é uma informação, não se sabe se vai ser implementada. Então, eles colocaram aqui, por exemplo, em decorrência da limitada literatura encontrada sobre essa opção, é difícil estimar incertezas, danos e riscos associados à implementação da mesma. Entretanto, espera-se que não existam danos ou riscos significativos. No entanto, uma revisão revelou que a produção de mensagens com apelo mais amplo, ou seja, mais difusa, né, e não focada, não adaptada a públicos específicos, são mais convincentes do que as mensagens adaptadas, quando comparadas com mensagens adaptadas. Então, tá falando que quando pode ser que sejam mais convincentes, né, quando são mais amplas, e aí a gente tem essa informação, eles trazem essa informação, né? Apesar de... só que, olha, a revisão trouxe a informação, mas ainda assim os autores pensaram, olha, é limitada a literatura sobre essa opção, que talvez isso não possa gerar, né, estimar essa incerteza, né, especificamente. Mas a gente acha que não tem dano a gente trazer mensagens adaptadas, né? Produzir mensagens e disseminar evidência com linguagem adaptada, com linguagem empacotada, ou seja, aquilo que a gente estava falando, a gente produzir uma evidência, transformar ela, fazer uma linguagem, por exemplo, em cordel, ou então adaptar, né, para o gestor, adaptar para o público geral, né, para a população geral, para o cidadão, vamos dizer, para uma sociedade civil, adaptar para um profissional de saúde. Tem a mesma mensagem-chave e eu vou fazer ela direcionada. Isso aí não vai trazer risco, é o que a gente acha enquanto autor, mas as evidências apontaram isso e isso. Então, é muito importante sempre a gente trazer essa característica do olhar, né, dos autores também. Então, a opção, os elementos da opção são informadas pela evidência, mas a gente traz a conotação da discussão, né, sobre a evidência, né, à luz da evidência, né? Então, e os principais elementos, né? Se ela já foi implementada, eles trazem aqui numa outra linha, né? Se ela foi testada em um outro lugar, então
ela fala, olha, o uso de linguagem adaptada para diferentes públicos na produção de síntese de evidências é o elemento principal, embora não tenham sido identificados estudos que demonstrem a sua implementação, né? Então, não vieram estudos com qual local que foi testado, implementado, né, especificamente. E aí trouxe aqui estudo com percepções, né, com percepções dos sujeitos sociais, né, dos grupos de interesse envolvidos na opção, quanto à sua efetividade. E aí ele traz, olha, uma pesquisa demonstrou que os tomadores de decisão, apesar de acharem que as evidências científicas são relevantes, indicam que o formato no qual as mesas são apresentadas é pouco útil, demonstrando dificuldade em encontrar sumários curtos de pesquisas ou sínteses, né, das evidências. Por outro lado, mais da metade dos pesquisadores entrevistados indicaram conhecer implicações políticas e práticas dos seus achados científicos. No entanto, apenas 34% indicou produzir recomendações ou sínteses voltados para os tomadores de decisão. Então, ele vai apresentando aqui, olha, outro estudo revelou que 35% dos tomadores de decisão entrevistados mencionaram não encontrar palavras-chave sobre o direcionamento das ações. Então, ele vai trazendo percepções dos tomadores de decisão sobre o uso das evidências científicas, que é o problema dessa síntese, né? O problema dessa síntese é o baixo uso de evidência científica. E ele falou, olha só, o que eles estão falando aqui, que 1/3 dos tomadores de decisão que foram entrevistados, eles não encontram mensagens claras ou acessíveis sobre o que fazer, né? Sobre o direcionamento das ações. Então, é uma percepção, né? Isso é muito importante de trazer tanto para o usuário, né, para o profissional de saúde, para o tomador de decisão. Nesse caso aqui, é para todas as partes interessadas. Então, o que trouxer vai colocar aqui, acrescentar, né, essa informação. Então, ele foi trazendo para cada um desses, ó, opção 2, ele coloca utilizar a plataforma virtual online para a disseminação do conhecimento. Vejam que ela é curta, a ação, né, a opção, ela é curta, ela está no verbo de ação já, ela é autoexplicativa, né? ela é completa, vamos dizer, curta, mas completa. Utilizar a plataforma virtual online para disseminar o conhecimento. Ela não coloca só utilizar a plataforma virtual, sabe? Então, ela é curta, completa, e está no verbo de ação, clara, então é basicamente isso que tem que ser. E aí aqui, mais ou menos, eles colocam o que é esse ambiente virtual, né? Explicando, a plataforma virtual é isso, isso e isso, para identificar o que é, né? Para explicar num parágrafo, né? Não precisa ser uma página para explicar, não. Um parágrafo para explicar essa opção. E aí vem o quadro com os benefícios, como nós falamos, cada um deles apontando aqui, ó, uma revisão sistemática de boa qualidade, que avaliou o uso de evidência, poderia ser promovido. Então, para cada uma das opções, eles fizeram isso, conforme o que nós conversamos, né, no decorrer da aula. E aí, no final, eles apresentam aquele quadro resumo. Porque deu alguma dúvida sobre cada um dos estudos, aqui vem o quadro resumo. Eu não consigo aqui mudar. Se tivesse no PDF, eu ia... Consigo, será? Mudar a janela, né? Não consigo. Mas aí aqui ele traz o quadro resumo com cada um deles, né? O estudo, o elemento da opção, o objetivo, principais achados. A revisão foi feita com o Amister, e aqui foi o Amister 11, né, que eles usaram na época. Você vê que você pode observar, né, tem 6 de 9, porque só 9 eram aplicáveis, né, como eles colocaram aqui. A proporção dos estudos, né, que foram incluídos à população-alvo, a proporção de estudos realizados em países de baixa e média renda, proporção de estudos com foco no problema, o último ano da busca. Então, traz aqui atrás para tirar apresenta aqui esse quadro resumo com apêndice para tirar uma eventual dúvida, né, sobre a opção. Kate, tem uma outra pergunta aqui no chat, que eu até acho que é uma pergunta legal e possivelmente desdobrar em 2 perguntas. A pergunta é da Ana Luísa, que é sobre tipos de estudo. A pergunta é se os estudos incluídos, de forma geral, vão ser sempre revisões sistemáticas. E daí a pergunta de desdobramento que eu queria te fazer, para você puder discutir um pouco, é
o que fazer se você não tiver uma boa revisão sistemática, ou se não tiver boas revisões sistemáticas para o problema que é o problema prioritário, né? Então, nós conversamos sobre todas as vantagens, né, da revisão sistemática. O Davi trouxe na aula dele, eu também reavivei a memória hoje, né, sobre essas vantagens, né, do decorrer da aula. O ideal é a gente encontrar a revisão sistemática por conta dessas vantagens que nós discutimos, de trazer essa sumarização de todos os resultados, é um tipo de estudo planejado, né, tendo para tentar eliminar vieses. Ele traz essa sumarização de divergências de um estudo ou outro, facilita essa tomada de decisão. Então, a gente preferencialmente já opta a procurar por revisão sistemática por essas vantagens que nós conversamos. Mas, na ausência de revisões sistemáticas, por exemplo, a Covid-19, né, nós começamos a ter o coronavírus e não tinha revisão sistemática, porque era uma doença nova, era um contexto, né, ainda ali todo a ser explorado. Então, nesses casos de ausência de evidência ainda primária, né, a gente vai, então, começar a procurar as evidências que são estudos primários, que a gente fala, né, que são estudos com delineamentos de população. A unidade de estudo já não vai ser um estudo, né? Vão ser as pessoas, a população, né? E aí a gente procura esses delineamentos, podem ser estudos observacionais, né? E a depender da pergunta de pesquisa, só observacionais comparativos, pode ser, e esses observacionais, né, populacionais, pode ser estudos analíticos, né? Então, por exemplo, em casos de intervenções, ensaios clínicos randomizados, não randomizados. Então, a depender da questão e na ausência de revisões sistemáticas, nós procuramos, então, estudos primários, né, sobre o assunto, sobre a temática. E aí, para cada tipo de pergunta, vai ter um tipo de estudo que pode responder essa pergunta. Inclusive, a revisão sistemática, ela tem que ser desse tipo de estudo já. Então, por exemplo, eu quero ver a eficácia de uma intervenção, o tipo de estudo é um ensaio clínico randomizado, ou não randomizado, ou um estudo observacional comparativo na ausência. Então, eu tenho que saber o tipo de estudo que consegue responder a pergunta, porque a depender da pergunta, um determinado delineamento, desenho, pode não responder, e pode existir, né, o estudo, mas não vai responder a pergunta. Então, é importante nessa equipe de elaboradores ter alguém com esse conhecimento metodológico, né, dos delineamentos de estudos, né, científicos. E aí eu vi que a Alessandra comentou sobre a pirâmide da evidência, né, sobre delineamentos de estudo. Então, é importante saber, né, cada um desses estudos e para todas as áreas, tanto a área da saúde quanto as demais áreas, né, sociais e etc. E o que a gente faz é isso, né? Na segunda pergunta de o que faz quando não tem a revisão. Quando não tem a revisão, a gente procura o estudo primário, né? Um estudo com outro tipo de delineamento que a unidade de observação já seja o indivíduo, né? E não mais estudos de indivíduos, né? Assim, de estudos primários, né? Então, a revisão sistemática é esse estudo secundário, que já sumariza, na ausência dela, o estudo primário. Não sei se ficou confuso ou claro, mas... Obrigado, Kate. Mais alguém tem perguntas? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, ou mandar no chat. Tá. Então eu vou apresentar agora a atividade da semana, gente. E se a gente tiver um tempinho no final, a gente conversa um pouco mais com a Kate sobre a aula. Se alguém nesse meio tempo surgir alguma pergunta, vocês guardem, que a gente vai ter uns 5 minutinhos no final. Então, deixa eu compartilhar. Pronto. Então, rapidamente, acho que eu queria retomar com vocês um pouquinho os objetivos do curso,
para contextualizar um pouco a parte da mentoria, né, e da parte prática do curso. Então, a gente tem como objetivo sensibilizar para o tema de PI, né, tradução de conhecimento, também promover articulação, promover conhecimento mútuo, né, construção de rede dentro da coalizão. E, mais especificamente, a gente tem dois objetivos de desenvolvimento de competência que tem a ver com desenvolver conhecimento. Então, conhecimento mais geral sobre PI, né, e as aulas têm muito a ver com isso, as leituras também, né, que vocês possam se apropriar de um panorama sobre o que é políticas informadas por evidências, o que é a tradução de conhecimento, e também desenvolver conhecimento um pouco mais específico sobre ferramentas e recursos dentro desse tema. E para isso, as aulas e as leituras têm esse objetivo, né? Mas, além disso, a gente também quer que vocês tenham a oportunidade de desenvolver habilidades, né? Que vocês possam aplicar esse conhecimento na prática, porque essa é a única forma real de, consolidar a memória, né, dos conhecimentos básicos, e dois, conectar esses conhecimentos com a vida real, né? Vocês conseguirem entender como é que vocês usam esse ferramental no contexto de prática. Então, para isso que a gente colocou dentro do curso esse momento da parte prática, né, os trabalhos práticos, e o momento da mentoria, que são momentos para vocês baterem a cabeça com esse material, né, entenderem quão difícil é colocar ele na prática muitas vezes, e com isso vão emergir dúvidas, vão emergir questões que o espaço da mentoria e também o espaço do Google Classroom estão disponíveis para vocês discutirem. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá. Dentro desse panorama geral, né, de desenvolver habilidades, eu achei que talvez fosse legal compartilhar com vocês os achados preliminares de uma revisão crítica rápida que a Cecília, eu e o professor Jorge Barreto estamos desenvolvendo sobre competências, né, desempenhos, um perfil de competência para atuar em política informada por evidências. A Kate, inclusive, está ajudando a gente a refinar esse trabalho. A gente ainda não publicou, mas pretende publicar em breve. Mas eu achei que era legal trazer para vocês que para fazer PI, a gente precisa desses conhecimentos básicos, né, de tradução de conhecimento, ferramental, conhecimento de pesquisa, o que é uma revisão sistemática, o que é um estudo experimental, como é que você constrói uma ciência de evidência, o passo a passo. Mas, para além disso, a gente também precisa entender o processo de PI e saber atuar nesses processos, né? E daí isso implica habilidades muito mais a ver com condução do processo, dominar a gestão de ações de tradução de conhecimento, né? Dominar habilidades de conseguir conduzir um projeto, conseguir conduzir ou ser parte de uma equipe, né? Liderar um processo de produzir um material de tradução de conhecimento ou fomentar o uso de evidências num contexto específico, né? Isso implica necessariamente saber promover ações cooperativas, né? Estabelecer conexões entre pessoas, promover trocas, implica liderar processos. Então, a ideia de participar de um processo de tradução de conhecimento é uma ideia que implica as pessoas estarem engajadas e estarem em suas diferentes funções e atribuições, né? Tomando a liderança, tomando responsabilidade para si de fazer as tarefas e elas se articularem em um todo coerente, que vai ser o produto final. E também implica competências atitudinais, por exemplo, atuar com motivação e iniciativa, né? Então, esses aqui são alguns exemplos de competências que a gente mapeou. A lista é bem grande, mas essas são alguns que eu trouxe para cá, porque eu acho que elas fogem um pouco das competências mais de desenvolvimento de conhecimento, que é onde o curso, a parte das aulas, o curso das leituras se foca mais, e enfatiza um pouco as competências que a gente quer que vocês desenvolvam na parte prática, né? Desenvolver essas competências na parte prática implica trabalhar como equipe, né? Então, a gente espera que os grupos de mentoria possam desenvolver aí um processo de trabalho típico de uma equipe, o que é difícil fazer num prazo tão curto, né? Uma equipe envolve as pessoas se conhecerem, entender suas capacidades, limitações, divisão de tarefas, complementariedade, né? Sincronia. Mas a ideia é que vocês tenham a oportunidade de aplicar esse ferramental na prática, o que implica desenvolver habilidades específicas, né? De como é que isso funciona, como é que você conversa sobre essas ferramentas com diferentes pessoas que têm diferentes níveis de entendimento sobre o tema, sobre o ferramental de pesquisa, sobre o tema específico, às vezes o tema da síntese, por exemplo, uma síntese de educação, né? Que nem aqui a gente estava discutindo.
pode não ser familiar com uma pessoa que é de outra área de segurança. Então, como é que você faz essas conversas? Então, esses desafios de trazer para a prática o ferramental são os desafios que a gente quer que vocês enfrentem nos grupos de mentoria, que são desafios muito próprios desse processo de tradução de conhecimento, né? Que muitas vezes é algo que, por exemplo, talvez não aconteça muitas vezes para pessoas que estão na pesquisa, que as pessoas conseguem se isolar e focar mais na aplicação do seu método, né? Tem ali um protocolo estandarizado e não precisa necessariamente se a ver com toda essa complexidade de, bom, diferentes perspectivas, como é que eu comunico isso para pessoas que estão vindo de um background totalmente diferente. Então, eu queria enfatizar isso para que vocês possam aproveitar esse espaço de prática do curso, não só como um momento de consolidar os conhecimentos, mas também como um momento de desenvolver essas outras competências que tem a ver com habilidades e atitudes para fazer políticas Ô, informáticas de Davi, evidências. Davi, eu posso fazer Claro, uma fala? por favor. Então, eu, eu faço parte da comissão científica de um evento que vai ser realizado no final do ano, que é o Encontro Nacional de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Então, hoje eu fiquei muito feliz porque, a partir desse conhecimento que eu estou tendo aqui no curso, nesse curso introdutório, eu sugeri, porque dentro da programação tem um espaço para cursos. Então, eu sugeri que fosse ministrado um curso sobre políticas informadas em evidências em aleitamento materno e alimentação complementar. A comissão aprovou, fiz contato já com a Tereza Toma, que ela é da área do aleitamento, ela aceitou, eu estou muito feliz, porque na área da amamentação é um tema novo para ser abordado. Não, claro que tem profissionais, né, em alguns espaços que já dominam, mas, de um modo geral, eu nunca vi sendo abordado num evento, já estamos na 17ª edição, e então fiquei feliz de poder, claro, um curso é de 4 horas, não é muita coisa, mas para dar uma chamada, né, e falar alguma coisa assim no sentido bem geral mesmo, né? Então era isso, queria compartilhar e Muito agradecer. obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Acho que é uma evidência de que o nosso objetivo aqui está sendo alcançado de alguma forma, de que a gente está Isso. conseguindo sensibilizar e abrir espaços. E também fico muito feliz de ouvir que a Tereza está envolvida. Vocês estão em ótimas mãos. A Tereza é maravilhosa. Sim, Então tenho certeza que vai ser mesmo. uma boa experiência para todo mundo envolvido. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, encerrando, a gente vai falar rapidinho aqui sobre a tarefa dessa semana, né? A ideia, de novo, é aplicar esse ferramental que a Kate apresentou para a gente. Então, identificar uma revisão sistemática, se o grupo tiver fôlego, pode trabalhar mais de uma, né? Mas pelo menos uma. E extrair os dados da revisão sistemática. Então, a gente vai disponibilizar para vocês os templates. O template, de qualquer forma, é bem simples, né? É só acompanhar o que a Kate descreveu aqui. A aula vai estar disponível no YouTube também, então vocês vão ter oportunidade para rever como é que a Kate descreveu todo esse processo. E, uma vez extraídos os dados, fazer esse trabalho de elaborar e descrever uma ou mais opções de intervenção, né? Então, o que vocês, a partir dessa uma ou mais revisões temáticas, o que vocês entendem que podem ser opções interessantes, opções que têm evidência de efetividade para lidar com o problema que vocês elegeram para trabalhar. Então, de novo, né, enfatizando, é para vocês colocarem na prática esse ferramental, mesmo que a gente não vá fazer todo o processo cuidadoso, bastante sistemático, que seria o próprio de uma síntese, mas vocês praticarem essas diferentes habilidades, diferentes passos de construção de uma síntese, e, por fim, colocar tudo isso num slide que vai servir de referência para vocês no final do curso, quando a gente tiver o momento de compartilhamento dos grupos. E, mais uma vez, queria trazer a atenção para o fato de que essas tarefas são também oportunidade para vocês trabalharem aquelas outras competências de habilidade, de trabalhar num grupo que está discutindo produção de conhecimento, né, com diferentes perspectivas, se organizar, pensar diferentes tarefas e como é que elas se articulam para
chegar no objetivo comum. Então, tem aí também soft skills envolvidas no processo de tradução de conhecimento, que a gente gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade para desenvolver e aprimorar. É isso. Então, eu vou abrir agora para perguntas sobre isso que eu falei agora, e a gente também pode voltar a conversar com a Kate um pouquinho sobre o material que ela apresentou. Perguntas, considerações, informes? Davi, é a Mônica Sim. que está falando. Tudo bem? Dá para ouvir? Oi, Mônica. Por favor. Davi, em relação a... Não é muito em relação à tarefa, né? Sobre a síntese de evidências. Eu vi que você está construindo, né, um trabalho para publicação. Você coloca ele em algum comitê de ética? Porque aqui, né, na universidade a gente é muito acostumado a esse processo. Eu fiquei curiosa, né? Como que as políticas de informação e previdência, se a gente tem que fazer esse processo também? Acho que vai ser legal ouvir a Kate responder, que rapidamente, assim, da parte do Veredas, né, a gente não submete a comitê de ética, principalmente porque são pesquisas secundárias, né, revisão de literatura, que não envolvem humanos diretamente. Mas, Kate, por favor. Não, é exatamente isso. Por se tratar de pesquisa secundária, não tem necessidade mesmo. Mas a questão, eu acho que a dúvida da Mônica é sobre diálogos, né? Que é a próxima aula a gente vai conversar nos diálogos deliberativos, que envolve, então, ali a coleta de informação. Aí, nesse caso dos diálogos deliberativos, a gente tem essa discussão de necessidade de passar para publicar, né? Quando é para publicação específica, mas de toda forma, no momento do diálogo, a gente pede, solicita, né, de antemão todos os dados, né, todas as autorizações para a coleta da informação. Mas, às vezes, o que acontece? Tem algumas sínteses que elas são o produto do diálogo, né, para a discussão, do diálogo de políticas. E aí, nesse momento da coleta e, às vezes, a inserção dessa percepção na síntese, tem essa discussão de necessidade de passar por quando a gente transforma essa síntese de evidências numa coleta de informação, né, quando agrega. Mas quando é só as revisões sistemáticas como dado, né, como estudo, não tem necessidade nenhuma, né? A gente faz um protocolo a priori, né, um planejamento dessa síntese, que aí a gente pode arquivar ou pode publicar no Data Mendeley, em alguns repositórios, para deixar ali, para mostrar assim, olha, nós temos um pensamento estratégico na coleta das informações, para mostrar que teve esse planejamento, né, do estudo. Obrigada, Kate. Era exatamente isso. Em relação ao diálogo, né? Quando a gente acessa as pessoas e a gente utiliza também dados das experiências delas, né? Para tomada de decisão e também para esse processo de tomada de decisão, se haver necessidade, enfim. Muitas vezes também esses processos acontecem dentro de um contexto organizacional, né? Então fica com um processo de coleta de dado administrativo que não vai servir para publicação acadêmica, para fins acadêmicos, então também dispensa a necessidade de passar pelo Conselho de Ética. Mas como a Kate falou, tem toda a preocupação de, mesmo assim, trazer termos de consentimento, explicar muito bem o processo, né? Então tem considerações éticas ao redor da construção do diálogo, que acho que a Kate vai poder falar um pouco melhor na próxima aula, que a gente precisa respeitar, que são muito análogas às considerações éticas para a pesquisa. Gente, estamos em tempo, né? Deu nosso tempo aqui, então vou encerrar. Kate, muito obrigado pela aula maravilhosa. Foi uma ótima oportunidade de ver todo esse processo, né? Como acontece, de pegar esses produtos super áridos de revisões temáticas e transformar em alguma coisa que pode ser inteligível para o processo de gestão. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a presença de todas e todos. E a gente... Obrigada, Kate.
Eu A que gente se encontra agradeço. semana que vem estava e nos muito grupos de bom. mentoria.